Hoje é segunda-feira, nesse final de semana aconteceu o grande Arnold Sports, mas ele não veio para o Brasil. O próprio Bitelo falou assim, acho que é por causa da idade, né? Um monte de coisa bacana aconteceu, a gente vai falar sobre isso aqui, um vídeo bacana, bate-papo. Eu quero saber o que você acha que foi bacana nesse Arnold Sports. Eu, particularmente, não fui, né? Mas assim, show de evento, todo mundo lá, o pessoal se divertindo, bacana. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro foi o Bitelo, né? É a vez do Bitelo, né? Aqui no Brasil hoje o que mais chama atenção são três, né? O Ramon, o Kaique, né? Que o Kaique tá bizarro, e o Bitelo, né? É espetacular. O Bitelo foi campeão, né? Na categoria dele, no Arnold Sports. Parabéns, Bitelo, tá todo mundo gostando do Bitelo. Ele foi no Celso Portiolli. Porra, velho. Duas coisas. Primeiro, você viu o que ele come? Ele colocou tudo lá na mesa, o que ele come, irmão. Ele pegou um pão Puma, sabe? Um pão de Puma, velho. Um pacote inteiro. Ele apertou assim, ó, prensou. Como aqueles lanches que tem no interior aqui de São Paulo, São Carlos, que é famoso, é o pão prensado, ele prensou e aquilo ele come de boa no café da manhã. Tem um monte de coisa, fizeram um shake lá com banana, é espetacular. E o que mais chama a atenção no Bitelo, que para mim é grande causa do sucesso dele, é que ele tem uma simplicidade, né, muito autêntica, né? É disso que a gente está precisando. Ao contrário de muitos aí que dão uma de simprão, eu sou do povo, eu sou simprão, mas na vida real não é nada disso. E a gente já está começando a perceber isso daí, né? Só que o Bitelo não, eu não conheço o Bitelo, ele é da Growth, eu também sou da Growth, né? Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que usa o cupom Hardcore de desconto. A gente foi lá para ajudar todo mundo, velho. Você ganha, porque você tem um belo desconto, usando o cupom Hardcore de desconto. Eu também ganho, então todo mundo ganha. Aliás, ó, eu sempre tô falando, velho, ó, aqui tem um monte de produto que eu uso, eu sempre tô falando, já que você vai usar o cupom Hardcore Desconto, ó, coloca isso daqui no esquema, tá vendo? Fica barato, aí aqui já tem lugarzinho pra você pôr whey, pra levar pra academia, pra quem tem problema de pós-treino, acabou teu treino, já tá o whey aqui, só mete água lá e pronto, resolveu o problema. Muito obrigado a todo mundo. Pessoal, a segunda coisa que foi bacana desse Arnold Sports, aliás, ó, sucesso pro Bitelo, hein? Foi a vinda do grande Dory Yates aqui para o Brasil, né? Aí ele foi no Danilo Gentili, eu vi e a gente vai comentar aqui. Até, aliás, eu até salvei uns pontos importantes para a gente comentar aqui. Foi uma entrevista que, para quem é do esporte, pouco se tirava, né? Isso é compreensível, né? Porque o Danilo Gentili não estava lá para esmiuçar o treino do grande Dory Yates, estava lá para promover a figura dele, coisa enfim. Então, uma das coisas mais importantes dessa entrevista foi quando o Danilo Gentili perguntou sobre qual seria o preço pago pelo grande Dory Yates nessa busca do melhor e maior corpo do mundo. O Dory Yates, ele perguntou isso duas vezes. A primeira vez o Dory Yates falou assim, não, é custoso, né, você ser o melhor do mundo, você aquela... Ele não respondeu nada. Aí eles foram para porque o Dory Yates é conhecido como Shadow, né? Ele vai, se prepara, ganha a porra toda, depois desaparece, fica só uma sombra onde está o Dory Yates. E tem o personagem Sombra, né, lembra do Ratinho? Aí fizeram essa brincadeira, o Sombra aqui, o Shadow, Sombra. O Dory Yates com aquela cara sem entender nada, fizeram aquela brincadeira, aí apareceu o Sombra, não respondeu. Mas depois o Danilo Gentili volta com a pergunta, né? Mas qual que é o preço que você paga por isso? Aí o Dory Yates falou de duas lesões dele, né? O bíceps, rompeu o tendão, e no cotovelo. Pessoal, eu tô sempre falando, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra gente comentar sobre esses assuntos e alertar também. Se você tá perdido, velho, tá perdido na musculação, o pessoal tá negligenciando muito a divisão de treino. Por quê? É fato. Grande parte do sucesso é o volume de treino, né? Isso aí é cientificamente comprovado. O importante é atingir uma meta de volume semanal. Só que a organização disso é extremamente importante. Lógico, Dory Yates
fisiculturista, treina pesado, os caras ficam preocupados em relação, por exemplo, a um levantamento terra. Eles evitam a posição supinada para não estourar o tendão do bíceps. Isso é normal, mas é gente assim, lá em cima, né, velho? De condicionamento, treina muito pesado, faz uso do suco, então o músculo desenvolve, em termos de força, muito mais rápido do que o tendão, então tem toda essa preocupação, tá? Mas enfim, então eles são muito mais preocupados que a gente. Mas enfim, a organização da divisão de treino é importante para evitar isso no mundo de nós mortais, de problemas no cotovelo, problemas, pessoal, problemas ali na região do cotovelo, seja pela frente bíceps, seja por trás tríceps. Isso é importante, porque você se empenha na musculação, você começa aí, é uma região complicada do cotovelo. Tá? E para evitar estresse desnecessário, bíceps, tríceps, cotovelo, ombro, a divisão de treino é tão importante quanto atingir o volume semanal, porque é isso que vai dar recuperação, articulação, não é só músculo, a articulação precisa ser poupada também, ela precisa descansar. Aí é muito comum o pessoal doer o cotovelo na musculação. Então a divisão de treino, Maurício, eu estou perdido, o que eu faço? PPL. Um dia você empurra peito, ombro e tríceps, no outro dia você puxa dorsal, bíceps, tudo lá atrás, lá ele, e no outro dia pernas. Maurício, posso incluir ombro nas pernas? Pode, irmão, eu não recomendo, mas pode, existe. Então é importante, se atente a isso, né? E eu percebi que o Dorian Yates, ele tem uma consciência de falar de suco muito importante, né? Eu já vi ele numa entrevista falando assim, ó, o cara perguntou, o que você toma? Né, em termos de suco mesmo, ele falou assim, olha, eu entendo que várias pessoas nos assistem, crianças às vezes encaram a gente como ídolo, né, tipo, o Danilo Gentili até toca, toca nesse assunto, você parece você tem o estilo do He-Man, às vezes crianças encaram essas pessoas como ídolos, né, e ele falou assim, não, eu entendo isso, então por isso que eu evito de falar nesse assunto, porque é um assunto complicado. E ele mencionou nessa entrevista, eu não faço uso de nada mais do que todo mundo faz. Ele disse. Então, pessoal, eu pensei que quando o Danilo Gentili falou assim, qual que é o preço que você pagou? Eu pensei que ele ia falar um pouco nisso, problemas de remédios, as coisas, ferro orgânicos, coisa e tal. E hoje ele está numa vibe muito de saúde, né? Ele não falou nada disso, eu achei bacana, tá? Mas o esquema de lesão foi o que mais ele falou. E também teve a região do quadril, né? Ele não comentou, talvez não tenha sido muito importante para ele, porque rapidamente ele viu que era o agachamento que estava lesionando ele e ele tirou fora, né? Isso é muito conhecido no meio, né? Falou também isso eu achei muito bacana, da filosofia de treino, de quanto o trabalho de musculação, você é empenhado para conquistar algo, um físico exuberante, que é uma conquista. Por isso que eu falo, cara, se você tá shapeado, tá natural, cara, posta, irmão, posta seu duplo bíceps, posta seu dorsal, posta, porque isso aqui é difícil pra cacete, velho. Por isso que eu criei o Ganha Força Perde Banho. Tá aqui na descrição, comentário fixado. Depois você vai lá ver. Para reunir tudo que eu sei, para você ficar bem na vida, irmão. Tanto quem tem o corpo bacana é meio caminho andado para você criar uma mente bacana, porque tá tudo interligado. Uma mente blindada, uma mente positiva, uma mente de sucesso é o que faz você ter sucesso na musculação também. Porque não vai, se você for bad vibe, você só critica, você só xinga os outros, você sempre tá mal-humorado, não vai ter sucesso na musculação, velho. Você precisa blindar a tua mente para ter um bom treino com intensidade, e uma coisa está interligada à outra. Ele falou muito sobre isso, eu concordo demais, irmão. É isso que eu tento pregar aqui nas redes sociais, não tem jeito. Então, quem fica musculoso é porque tem uma mente bacana. Quem tem uma mente bacana, o corpo de desenvolver vai ser maior as chances. Então você tem que postar mesmo, velho.
posta, velho. Foda-se os outros, tá? Isso aí é sensacional, velho. O que mais que ele falou? Falou, uma certa ocasião, mostrou um pouquinho do Blood and Guts. Tem reacts aqui do Blood and Guts. Aí é que eu acho meio complicado, porque é o seguinte, Blood and Guts é o marco do fisiculturismo, velho, porque ali mostrou um treino intenso, sensacional, real. Hoje não é. Ô irmão, quando um cara cria um corpo espetacular, ele tem que se arriscar, velho. Ninguém vai ficar grande com as execuções que estão sendo praticadas hoje, que são gente, são um pessoal estupidamente grande e fazendo um negócio tipo educação física. Não vai, irmão, você tem que se arriscar. Para ficar daquele tamanho, nós, meros mortais, não precisamos disso, tem tudo lá no meu método, beleza? Mas, aí mostrou Blood and Guts, que foi um marco, só que o pessoal fala, não que não seja, o pessoal fala que, eu pensei que ia tocar nesse assunto, mas não tocou, que o Dory Yates, ele é o divisor de águas do freak, a partir dele surgiu a era freak, que é o pessoal monstro pra caramba, que provavelmente foi o início da junção de suco com GH, enfim, administração disso. Mas, cara, sinceridade, eu quero que vocês deixem a opinião aqui de vocês. Eu não concordo muito com isso não, cara, porque eu já vi alguns vídeos do final da era do Lee Haney, do lado do Dory Yates. Porra, velho, o Lee Haney, irmão, eu olhei assim, a minha opinião, eu olhei assim, os dois lado a lado, eu falei, não, velho, quem começou a era freak foi o Lee Haney, velho. Na minha opinião, deixa aqui se você discorda, vocês vão me desculpar, pode buscar aí, tá? Final da era do Lee Haney, e quando Dory Yates começou a aparecer nos palcos. E outra coisa também, cara, que eu lembrei, foi quando, menção honrosa pro grande Lou Ferrigno, velho. Porque tem uma situação que eu não lembro a data, velho. O Lou Ferrigno já estava com a sua idade. Ele pousou do lado do Dory Yates, engoliu o Dory Yates em tamanho, velho. Oh, isso merece uma menção honrosa, velho. Grande Lou Ferrigno. Pensei que ia falar desse assunto, não falou. Aí chegou a Gal Yates, o irmão, e me chamou muita atenção, porque é o seguinte, a Gal Yates, cara, tá espetacular ainda. Ela falou que ela... Pessoal, isso que é bacana. Eu vou arrematar aqui esse vídeo com o relato da Gal Yates, porque ela falou o seguinte, ela começou no fisiculturismo até que, para hoje, tarde, né, com 31 anos. Cara, ela falou assim que ela já foi de esportes de performance, alta performance, né, ginástica olímpica, né, depois foi para o bodybuilding, aí ela começou a ganhar tudo. Como na cabeça dela, no relato dela, ela começou tarde, ela teve um período de competições curto, porque ela já vinha de um histórico muito grande de alta performance, e aí ela falou assim, nossa, cansada de competir, já parou. Ela também já ganhou tudo, então parou no auge. Isso é espetacular, isso é espetacular, né? Primeiro, gerenciamento de carreira, não espera se lascar, para mim, isso é espetacular, parar no auge. Segundo, antigamente, pessoal, por que ela falou assim, eu comecei meio tarde? Porque antigamente o cara ficava bom, velho, era depois dos 30, 35, você vê aí grandes Mr. Olímpia competindo, porra, na época, muito acima dos 30 anos. Hoje, é por isso que o pessoal tá se lascando muito hoje, que começa muito novo, e começa a já queimar as fichas muito rapidamente. Antigamente o pessoal treinava, isso é fato, eu vivi isso daí. Eu comecei a treinar em 1992, em uma academia aqui da minha cidade, que os caras eram bodybuilders, eles só não competiam, mas eles eram bodybuilders. O que os caras faziam? Primeiro,
treinava, natural. Começou a se destacar, eles treinavam mais forte ainda e dava prioridade para alimentação, descanso, treino, estilo de vida. Começava a se destacar ainda mais, aí que eles iam para o suco. Aí é que você poderia ter certeza que você criou um ambiente em que as chances de colateral, cara, muito reduzido. Ia dar, velho, porque não tem esse milagre de ter sucesso e não ter colateral, ia dar. Mas era muito reduzido, era uma coisa muito mais administrável. Hoje, irmão, o cara entrou na academia, ele já quer o atalho, e se ele tiver uma boa genética e já se destacar no começo, ele já quer o atalho, já toma tudo, já fica imenso e a carreira dele fica mais complicada e mais curta. Hoje você vê os caras com 20 anos já no Mr. Olímpio, já competindo, já gigantesco, e é cheio de problema, é cheio de dar pausa na carreira, por problema digestivo, por problema hormonal. É complicado, isso era antigamente. Hoje o cara já sobe estrelado em poucos anos, aí depois já se ferra, já para, coisa e tal. Infelizmente, foi um relato bacana da Gal Yates, que está maravilhosa ainda. O Dorian Yates, né, tá numa vibe muito mais de saúde, coisa e tal, né, sensacional. O que você achou de importante? Eu acompanhei esses dois. O que você achou de importante do Arnold Sport? Deixa aqui nos comentários, tá? Muito bacana, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Pessoal, muito obrigado, carinho. Até o próximo vídeo.